Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Bom, gente, na nossa última aula, a gente tratou de umas delícias, né? Para alguns, para outros, nem tanto, especialmente para mim. Confesso que eu fiquei meio perturbada. Mas na aula de hoje a gente vai para um outro lugar, tá? Continuamos com o artigo de opinião, mas a gente vai ver um texto bem crítico na aula de hoje. Primeiro, a gente inicia lá na página 26, na proposta 7, intitulada A Intenção dos Textos de Opinião. E aí diz o seguinte: vivemos bombardeados de informações trazidas pelas mais diversas mídias. Essas informações nos fazem cidadãos do mundo, mas por si só não garantem solidez argumentativa. São cacos à espera de alguém que lhes dê sentido. São cacos à espera das explicações, à espera da resposta ativa diante dos fatos, da opinião. Então, assim, quando diz cacos, está querendo dizer o quê? Por exemplo, a gente, como está colocado ali, a gente é bombardeado mesmo de informação todo dia. Eu não recebo tanta coisa pelo WhatsApp, né? Eu não participo de grupos que veiculem tanta informação, muitas vezes fake news, então não chega até mim esse tipo de informação. Mas, por exemplo, no Facebook, eu tenho N amigos que, né, cada um pensa de uma forma, e como é natural, né, do ser humano. Porém, assim, o que eu quero dizer é que eu tenho aqueles com os quais eu compactuo, então eu concordo, outros que eu discordo, mas eu não. Se eu quero me aprofundar naquilo que eles estão falando, naqueles cacos que eles estão jogando ali, por meio de um post, por meio de um compartilhamento, de uma notícia, de um texto atribuído a uma determinada pessoa, eu vou lá naquela publicação e aí, daquela publicação, eu vou procurando mais informações. Eu não posso simplesmente ler um artigo, e pode ser o melhor artigo de opinião escrito na face da Terra, que foi publicado na revista ou no jornal mais conceituado, mais respeitado, e achar que aquela é a verdade absoluta. Não existe essa questão de verdade absoluta. Eu insisto em bater nessa tecla, nessa tecla, porque o que acontece? Às vezes a gente tem uma visão, o que é normal, cada um tem a sua visão, porque depende da bagagem cultural de cada um e tudo mais, experiência de vida. Mas não, muitas vezes, após você observar e se deixar também, né, se permitir ouvir o que o outro tem a dizer, você começa às vezes a enxergar o lado daquela pessoa também. Não quer dizer que eu vá concordar plenamente, mas abre um outro caminho, uma nova perspectiva. Isso é muito importante. É nesse sentido, e por isso que eu insisto tanto no diálogo. A gente não pode viver nesse extremismo que a gente está agora, que só existe a verdade A ou a verdade B. Não podemos viver assim, porque dessa forma ninguém está contribuindo com ninguém. A gente só está propagando ódio e não propagando ideias. E ideias é que movem, né, na realidade, o mundo, não o ódio. O ódio ele move por um instante, mas ele acaba destruindo. O ódio destrói, não tem como. Ele corrói quem sente, quem é o alvo daquele ódio. Então a gente não pode ficar nisso. E a gente está vendo vários cacos na nossa sociedade, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A gente está numa era com N informações e a gente não está fazendo uso delas, tá? Ao nosso favor. Então, toda vez que vocês forem produzir um texto, pesquisem bastante, leiam bastante. É muito importante, gente. Se não deu para ler, acompanhem vídeos, informações que possam acrescentar a visão de vocês, tá? Aí tá. Depois tem lá, artigo de opinião segundo Costa 2012. O artigo de opinião forma um corpo distinto na publicação, trazendo a interpretação do autor sobre um fato ou tema variado, que a gente já sabe. A partir de uma questão polêmica e num tom de estilo de convencimento, o articulista tem como objetivo apresentar seu ponto de vista sobre o assunto usando o poder de argumentação.
Pois isso é do Sérgio Roberto Costa, Dicionário de Gêneros Textuais, tá? O próximo. O artigo de opinião é um gênero textual que se vale da argumentação para analisar, avaliar e responder a uma questão controversa. Ele expõe a opinião de um articulista que pode ou não ser uma autoridade no assunto abordado. Geralmente discute um tema atual de ordem social, econômica, política ou cultural relevante para os leitores. Aqui já são vários autores, né? Odete Boff, Koch e Marinello, gênero artigo de opinião em meio de interação. As duas definições do gênero artigo de opinião apresentam pontos em comum. Aí está pedindo para vocês assinalarem as alternativas que apresentam esses pontos. Então, vocês acham que nos dois trechos ali está falando que a argumentação deve estar presente nesse gênero textual? Nos dois textos está falando que as pessoas que leem o texto necessariamente concordam com as ideias do autor do artigo? Nos dois textos, os temas dos artigos de opinião podem gerar opiniões diferentes? Nos dois textos, o artigo de opinião não permite posicionamento do autor? E por último, ele deve somente narrar fatos. E, gente, está muito fácil, porque nós estamos batendo muito em cima dessa tecla referente ao que vem a ser o artigo de opinião, analisando o artigo de opinião. Vocês já tiveram experiência com um texto dissertativo e argumentativo, então eu acho que aqui vai estar muito simples para vocês assinalarem essas alternativas. Virando a página, nós temos lá o texto da Lia Luft, que é um artigo de opinião, tá? Na realidade, quando eu fui trazer a explicação, né, para vocês, quando eu fui montar os slides, eu ia trabalhar com esse texto. E eu não cheguei a olhar no material de vocês. E ainda bem que eu não trabalhei, né, para a gente trabalhar agora. Não vi que já estava no material de vocês, porque é um dos melhores exemplos que a gente tem do gênero artigo de opinião, porque engloba várias características, tá? Isso ajuda bastante para a gente compreender como que funciona o artigo de opinião. Antes da gente ir para o artigo, vejam que ali do ladinho está escrito: baleias não me emocionam. Morreu na madrugada desta quarta-feira a baleia da espécie jubarte, encalhada na praia de Jeribá, em Búzios, desde a manhã de segunda-feira, 25. Apesar dos esforços da equipe de guarda-vidas do município e do Corpo de Bombeiros, o animal não resistiu às 37 horas que passou praticamente fora d'água. E aqui, no caso, quando você lê ali a referência, baleia encalhada em Jeribá não resiste e morre. Toda vez que a gente usa essa entonação de telejornal, a gente já vê que funciona, é uma notícia. Então, ali, esse recorte, a gente tem da notícia que gerou o quê? Esse artigo de opinião da Lia Luft, que é um dos artigos de opinião que eu já vi, assim, gerar muita controvérsia, porque muita gente se revoltou com a Lia Luft. Ainda a gente não estava nessa era tão extremista que a gente está agora, mas já ocorreu essa questão assim, não vou ler mais nada dessa mulher, ou nem conhecia a Lia Luft e passou já a odiar a Lia Luft. E simplesmente porque ou não leu o texto, ou realmente não concordou com o que ela disse, o que é válido, beleza, mas muito só pelo título, aquele lá não julgue pela capa, então, só pelo título já se revoltaram com ela. Então tá, começa num questionamento, mas não é um questionamento do texto da Lia Luft, tá? Começa com o questionamento colocado pelo material de vocês. Então, baleias encalhadas emocionam você? Por quê? E um mendigo morto na beira da praia, que emoção lhe provoca? E aqui, para quem tiver assim um estalo, já dá uma quebrada no ritmo do texto, tá? Então esse questionamento aqui achei meio desnecessário, porém, num debate, ou para quem nunca ouviu falar do texto, funciona até. Aí o título, como a gente sabe, o artigo de opinião é obrigatório ter título. Então, e não pode ser qualquer título. Na realidade, nunca pode ser qualquer título, né? Porém, nesse caso do artigo de opinião, tem que ser um título provocador, um título que desperte mesmo o interesse, a fúria, ou então a empatia, né, de quem lê. Nesse caso aqui, ou vai despertar curiosidade ou a fúria, né? Porque é uma afirmação bem assim, intimidadora, né? Baleias não me emocionam. Então, quando você vê pensando, né, é bom lembrar, pensando
que ela escreveu esse artigo quando tinha acontecido essa notícia aqui. E a gente sabe que há uma comoção pública, né? Infelizmente, nós somos um país com pouca memória. Então, nós lembramos de determinados assuntos, mas especialmente se tiver acontecido recentemente. Passado um determinado tempo, a gente costuma esquecer. Eu sempre falo a gente porque eu gosto de me incluir, tá? Como cidadã, mas eu já não sou assim. Eu, na realidade, fico com aquilo na minha mente. Vocês sabem, principalmente lá Brumadinho, o quanto que eu fiquei acompanhando. E não estou acompanhando agora porque, né, foram paralisadas as buscas por essa questão da pandemia e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa que sou muito ligada a essas questões que envolvem mesmo empatia, pensar no outro, seja daí o animal, seja o ser humano, mas especialmente o ser humano. Então, assim, eu tenho uma memória muito fresca em relação a esse tipo de situação. Mas tem gente que, a maioria, na realidade, não liga, né? Se emociona naquele momento, mas depois passa. E a Lia Luft, então, jogou, assim, esse balde de água geladérrima em cima das pessoas que estavam todas, né, chorosas e postando e tristes pela questão das baleias. Que, veja bem, eu não estou julgando aqui, colocando que não deveriam estar, tá? Eu só estou situando o que a Lia Luft fez. E aí, ela começa, o primeiro parágrafo dela, apresentando, né, essa questão, o contexto, e também já dando a opinião dela. Então, hoje quero falar de gente e bichos, de notícias que frequentemente aparecem sobre baleias encalhadas e pinguins perdidos em alguma praia. Não sei se me aborrece ou me inquieta ver tantas pessoas acorrendo, torcendo, chorando porque uma baleia morre encalhada, mas certamente não me emociona. Então, veja, hoje quero falar de gente e bichos, de notícias, aqui ela está contextualizando. E aí, não sei se me aborrece ou me inquieta, até não me emociona, é a tese dela, é o ponto de vista dela, é a opinião da Lia Luft, tá? E ela segue. No segundo e no terceiro parágrafo, ela vai então defender essa opinião dela, o porquê que não emociona, né, a Lia Luft, e ela vai fazer isso por meio de contra-argumentação e de argumentos de exemplificação. Olha a contra-argumentação dela. Sei que não vão me achar muito simpática. Ela já joga ali, né? Nossa, a pessoa falou que não se emociona com a questão das baleias. Meu Deus, que mulher antipática, que mulher, né, sem noção. Então ela já coloca lá. Sei que não vão me achar muito simpática, mas eu não sou sempre simpática. E na realidade, nenhum de nós consegue ser sempre simpático, né? Aliás, se não gosto de grosseria nem de vulgaridade, também desconfio dos eternos bonzinhos, dos politicamente corretos, dos sempre sorridentes ou gentis. Prefiro o olho no olho, a clareza e a sinceridade, desde que não machuque só pelo prazer de magoar ou por ressentimento. E aqui ela já dá, né, uma carcada aqui, né? Ela fala, você tá me julgando já? Você já tá me julgando aqui porque eu falei que baleias não me emocionam? Mas olhe um pouco para você, que é o que na realidade falta para todos nós, né? Nós costumamos julgar muito o outro e depois que a gente talvez se coloque no lugar e entenda, poxa, eu não precisava ter falado aquilo ou pensado aquilo, porque eu nessa situação faria o mesmo, né? Demora pra gente refletir. Tá, não gosto de ver bichos sofrendo. Sempre curti animais. Fui criada com eles. Ó a exemplificação. Na casa onde nasci e cresci, tive até uma coruja, chamada, sabe Deus por quê, Sebastião. Era branca, enorme, com aqueles olhos que reviravam. Fugiu da gaiola especialmente construída para ela, quase do tamanho de um pequeno quarto. E por muitos dias eu a procurei no topo das árvores, doída de saudade. Então aqui ela está mostrando esse amor dela pelos animais, que não é bem assim. Você está achando que ela odeia os animais? Não. Aí ela continua justificando o ponto de vista dela, contando ali, retratando a história dela, dos outros animais que ela teve. Eu vou passar essa parte, depois vocês leem. No quinto parágrafo, ela vai retomar, então, porque ela fez ali, deu uma atenuada, né? Então, falou da história dela com os bichinhos, os que ela teve, o que ela passou com esses bichinhos e tudo mais. E aí ela volta para a questão polêmica e ela vai mostrar a opinião de outras vozes ali no texto dela. Então, vamos ver lá. Mas voltemos às baleias encalhadas. Pessoas torcem as mãos. Chegam máquinas variadas para içar os bichos.
Aplicam-se lençóis molhados, abrem-se manchetes em jornais e as televisões mostram tudo em horário nobre. O público, presente ou em casa, acompanha como se fosse alguém da família. E quando o fim chega, é lamentado quase com pêsames e oração. Então, aqui ela está mostrando que a maioria das pessoas costuma se emocionar com esse tipo de cena. Então, ela acabou de dizer ali que as pessoas, em sua grande maioria, se comovem. E aí, no sexto parágrafo, ela vai continuar defendendo a opinião dela e já começando dialogando com esse outro parágrafo. Confesso que não consigo me comover da mesma forma. Pouca sensibilidade? Uma alma de gelos nórdicos? Quem sabe? E aqui a gente pode colocar também que é a contra-argumentação já adiantada, né? Porque a pessoa vai dizer, nossa, ela não consegue se comover? Não tem sensibilidade? Que alma que tem essa mulher, né? Mesmo os que não me apreciam, então aquelas pessoas que não gostam dela, não creiam nisso. Não é que eu ache que sofrimento de animal não vale a pena, a solidariedade, o dinheiro. Mas eu preferia que tudo isso fosse gasto com eles depois de não haver mais crianças enfiando a cara no vidro de meu carro para pedir trocados, adultos famintos dormindo em bancos de praça, famílias morando embaixo de pontes ou adolescentes morrendo drogados nas calçadas. E aqui é o soco, né, no estômago que a Lia Luft dá. Que eu falei lá no começo do questionário lá feito pelo material de vocês, que antecipa, né, para quem não leu, não conhece o texto e daí não tem nenhum questionamento antes e já vai direto no texto, quando chega nesse trecho aqui, não tem como. Por mais que você esteja com raiva da Lia Luft, pensando assim, nossa, que nada a ver o que ela está escrevendo aqui, por mais bem construído que esteja, isso eu digo para quem, né, se solidariza e tal, e não concorda mesmo com o pensamento da Lia Luft, ela faz a gente refletir, não tem como. Poxa, realmente, a gente consegue sentir tristeza, sentir medo, sentir empatia por um animal, mas aí a gente ignora essas crianças, esses adultos, esses idosos que estão ali todo dia cruzando muitas vezes o nosso caminho, na realidade a gente cruzando o caminho deles, porque eles costumam estar ali na rua, e a gente não se comove igual, por quê? Por que a gente não faz isso, né? E ela continua. Tenho certeza de que um mendigo morto na beira da praia causaria menos comoção do que uma baleia. Nenhum Greenpeace defensor de seres humanos se moveria. Nenhuma manchete seria estampada. Uma ambulância talvez levasse horas para chegar. O corpo coberto por um jornal, quem sabe uma vela acesa. E aqui ela faz uma comparação dessa questão da vela acesa, além de ser algo que era muito característico ter, né, a pessoa que faleceu segurando essa vela, mas com um conto do Dalton Trevisan, mas que nós vamos analisá-lo ano que vem, quando vocês estiverem no primeiro ano, e com certeza em sala de aula nós vamos analisar esse conto e vocês vão lembrar desse texto aqui da Lia Luft, dessa questão da vela acesa, mas vamos manter. Curiosidade, rostos virados, um sentimento de culpa, possivelmente irritação. Cadê as autoridades? Ninguém toma providência? Então aqui ela diz que não tem essa comoção, entenderam? Que a pessoa, quando se trata de seres humanos, o primeiro sentimento que provavelmente vem é de incômodo com aquela situação e não de comoção. E por mais doloroso que seja aceitar isso, é verdade. Nós somos muito egoístas em relação ao outro ser humano, muito egoístas. A gente tem momentos, sim, que nós devemos ser egoístas no sentido de manter o nosso bem-estar. Mas há momentos que a gente precisa pensar no outro. Poxa, tá me afetando? Tá, mas qual que é a situação do outro? Né? Então, realmente, e tirar essa questão aqui, né? Ninguém toma providência, é tirar a sua responsabilidade. Eu não posso fazer nada, então ele que se vire. Tem muito disso também. Né? Ou então, não é responsabilidade minha, é o governo que tem que arrumar isso daqui. E aí a gente esquece o nosso papel do quê? De cidadãos. Cidadania é isso, é você fazer o seu papel, é você se indignar, é você lutar.
Do mesmo jeito que nós temos direitos garantidos pela nossa Constituição enquanto cidadãos no nosso país, nós também temos deveres. E a gente esquece muito dessa parte. E aí a gente cobra só de quem está acima e esquece da nossa responsabilidade aqui no nosso meio. Vocês, como alunos, têm as responsabilidades de vocês. Nós, como professores, as nossas. E assim a equipe diretiva. E por aí vai. Todo mundo tem a sua responsabilidade. Os pais de vocês têm as responsabilidades. Conseguem compreender? Seguindo, e para o último parágrafo, que é o da conclusão. Diante de um morto humano ou de um candidato a morto na calçada, a gente se protege com uma armadura. De modo que, vejo sem entusiasmo as campanhas em favor dos animais, pelo menos enquanto se deletarem tão facilmente homens e mulheres. E ela conclui retomando o que ela falou lá no começo, lá na opinião dela, sobre não se emocionar com essa questão, né, dos animais, tá? Então, assim, é um texto muito interessante, muito válido, chama atenção para muitas questões, não é para uma análise só, não é para uma leitura só. Eu já li não sei quantas e quantas vezes, não sei quantas vezes eu trabalhei com esse texto, e sempre tem algo novo, sempre tem algo a ser explorado. E por último, a gente tem ali a referência, né? Então, Lia Luft, Baleias Não Me Emocionam, foi publicado na Veja, em São Paulo. Em 2004, e olha que assustador, é tão atual, porque a gente continua ignorando os outros seres humanos, se a gente pensar bem. É triste, né? A gente não parece que não evolui nessa questão de empatia. Claro, há exceções, mas infelizmente pouca. A gente tinha que ser muito mais solidário. E a gente tem ali do lado morador de rua. O corpo de um morador de rua foi encontrado por volta das 6 horas da manhã desta segunda-feira, 5, na Praça Luiz de Albuquerque, Porto, em Cuiabá. A polícia suspeita que o homem morreu de frio. Isso em 2016. E infelizmente é uma notícia que ela é atual, é 2016, mas isso está acontecendo hoje, aconteceu ontem, porque é uma situação de abandono, né? Assim, foi até, gente, o tema da prova de vocês, a prova de dissertação, a situação lá dos moradores de rua, né? Que na realidade são pessoas em situação de rua, né? Não gosto muito do termo moradores de rua, são pessoas que estão em situação de rua, porque na realidade o ideal é que eles tivessem realmente um lugar para morar, né? Acredito que com essas explicações que eu passei em relação ao texto e com a leitura que vocês farão novamente, fique mais fácil para vocês fazerem a interpretação, né? Então, o primeiro exercício é esse, fazer uma releitura do artigo de opinião, porque aqui está falando para comentar. E esse comentar, gente, vocês podem anotar mesmo no material de vocês, porque como a gente não tem essa troca, e como eu comentei, mas uma coisa sou eu comentar com a minha visão, eu que já tinha lido antes, mas coloquem, anotem a opinião de vocês mesmo em relação a cada trecho, em relação ao título, o que vocês sentiram antes de fazer a leitura, depois de tomar conhecimento do que realmente se tratava, tá? Depois lá, qual que é a função de um artigo como esse e a que tipo de leitor parece dirigir-se? Então, pensando na temática que ela trabalhou, qual que foi o objetivo da Lia Luft ao escrever esse texto? E que leitor que ela quis atingir? Um leitor só? Vários? Pensando também no gênero artigo de opinião. O artigo de opinião expõe uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto de forma a provocar uma reação no leitor. Ninguém fica indiferente a um bom artigo de opinião. E não há como negar que é um excelente artigo de opinião, esse da Lia Luft, né? Aí tá pedindo para vocês colocarem qual que foi a reação que esse texto da Lia Luft provocou em vocês, tá? A articulista mantém sua discussão sobre as baleias durante todo o artigo? Justifique sua resposta. Então, assim, durante todo o artigo, ela está falando sobre as baleias? Sim, por quê? Não, por quê, tá? No texto de Lia Luft, há várias passagens que evidenciam subjetividade. Transcreva uma dessas passagens. No caso, gente, subjetividade no sentido
de quando ela traz, como se ela estivesse conversando com vocês mesmo, sabe? No dia a dia, estivesse num diálogo, assim, não num diálogo, mas estivesse conversando, esse texto fosse uma conversa com vocês. Ah, tem algum momento que acontece isso? Se sim, coloque lá. Quer dizer, se sim, não. Sim, tá afirmando ali, né? Tá pedindo para vocês, então, transcrever só uma dessas passagens. Que momento que acontece isso? Depois está colocado ali a seguinte definição. O artigo de opinião tem a finalidade de expor um ponto de vista polêmico e sustentá-lo com procedimentos argumentativos na forma de evidências, provas, dados. Para sustentar seu ponto de vista, a escritora Lia Luft usou importantes procedimentos argumentativos, como afirmações radicais, estabelecimento de interlocução com os leitores e antecipação de possíveis críticas de seus leitores, construindo contra-argumentos. Localize e marque no texto um exemplo de cada um desses diferentes tipos de argumentos. Eu fui fazendo ali uma análise do artigo, então tá fácil localizar esses trechos, tá? Destaquem, se possível, coloquem do lado o que é, de qual parte até qual parte é uma afirmação radical, de qual parte até qual parte é um estabelecimento de interlocução com o leitor, de tal parte a qual parte é uma antecipação de crítica aos leitores, onde que está o contra-argumento, tá? Ali está colocando um exemplo, mas procurem em todo o texto, gente. É muito bom fazer isso, porque isso vai ajudar vocês a construírem a argumentação nos artigos de opinião de vocês. Bom, gente, já falei demais hoje novamente. Se tiverem alguma dúvida, vocês já sabem que é só entrar em contato comigo, tá? Seja em relação ao texto, seja em relação à interpretação, à parte de argumentação, enfim. Eu estou sempre que possível disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Nos encontramos na próxima semana. Até lá, pessoal. Tchau!